sobre um custo definido para o estádio do Flamengo e ficou alto, além de muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Bora falar agora sobre uma lista de jogadores interessantes que podem ser rebaixados para a Série B do Campeonato Brasileiro. Por que dessa distinção? Porque é de se imaginar que se esses caras caírem para a segunda divisão, eles precisem buscar outros clubes, são jogadores valorizados, com salários altos e assediados por clubes da Série A. Começando pelo time com maior dificuldade de pontuação, o Atlético Goianiense, praticamente rebaixado. O jogador mais interessante é Luiz Fernando, meio atacante de 28 anos de idade, um dos caras que mais marcaram gol na atual temporada. Ele tem contrato só até dezembro, ou seja, nem haveria necessidade de pagar qualquer coisa ao Atlético Goianiense, bastaria chegar a um acordo com o atleta para contratá-lo. No Cuiabá, Isidro Pita, que tem jogado pela seleção do seu país, paraguaio de 25 anos de idade, Walter, goleiro de 37 anos, que já passou pelo Corinthians, e Denilson, volante de 23 anos de idade, que já foi especulado pelo Palmeiras e pelo Corinthians. No Red Bull Bragantino, a lista é um pouco mais extensa. Lucas Evangelista, que quase foi parar no Corinthians, é um meio-campista de 29 anos de idade. Juninho Capixaba, que quase virou jogador do São Paulo, lateral esquerdo de 27 anos. E Luan Cândido, atleta revelado na base do Palmeiras, hoje com 23 anos de idade. A gente também poderia acrescentar o Thiago Borbas, atacante uruguaio, de bom poder de finalização, mas que acabou não conseguindo decolar com a camisa do Red Bull Bragantino. Criciúma, outro time que está na zona do rebaixamento, tem o Bolassi, um atacante do Congo, 35 anos de idade, fez boa participação no Campeonato Brasileiro, contrato só até dezembro, basta chegar a um acordo com ele para que ele possa ser contratado sem custos. Outro jogador que chamou a atenção, Claudinho, lateral direito de 24 anos de idade, chegou a ser especulado como possível reforço de Cruzeiro, Atlético Mineiro e Flamengo. Fluminense é um candidato real ao rebaixamento, mas imaginar que John Arias, Cauã Elias ou John Kennedy possam atuar em outros clubes brasileiros por conta da queda me parece algo fora da realidade. Em relação ao Atlético Paranaense, os nomes mais pretendidos e desejados do Canóbio, que já pipocou em vários times, contei para vocês nessa semana que o Palmeiras tem a intenção de contratar o atacante uruguaio de 26 anos de idade, Lucas Esquivel, lateral esquerdo de boa qualidade, 23 anos de idade, e Bruno Zapelli, meio atacante argentino de 22 anos de idade. Queria acrescentar também o Coelho, atacante argentino de boa participação, especialmente nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Se o time não cair, passará muito pela participação dele. Para completar, no Juventude, Lucas Barbosa, atacante de 23 anos de idade, que pertence ao Santos, está emprestado ao Juventude, e Edson Carioca, atacante de 27 anos de idade, que é jogador do Azures. Hora de falar sobre o Flamengo, mais especificamente sobre seu futuro estádio. Rubro-negro admitiu que estima o custo total da obra do estádio em 1.925 milhões de reais. Esse valor já inclui os 182 milhões de reais investidos no terreno, tem mais 18 milhões de reais da operação e o restante 1.725 milhões com a obra em si. Bastante caro, estádio para pelo menos 75 mil pessoas, que será construído no gasômetro, previsão de inauguração para o fim do ano de 2029. Resta saber se a eleição para presidente marcada para 9 de dezembro não altera esses planos. Nessa sexta-feira, o Flamengo promete apresentar todos os detalhes do projeto e do orçamento para os sócios em reunião que vai acontecer na sede do clube, talvez até com uma espécie de campanha política para Rodrigo Dunche, que é o candidato da situação. Só para completar, importante contar que o Flamengo estima ser capaz de faturar somente com os naming rights do estádio 1,5 bilhão de reais, o que praticamente bancaria toda a obra. Resta saber se há capacidade para buscar um naming rights tão alto diante de valores já praticados em outros estádios. Só para lembrar, Corinthians e Palmeiras arrecadaram 300 milhões de reais cada com os name rights de seu estádio. O Flamengo estima ser capaz de multiplicar por 5 esse valor. O que você pensa sobre o tema? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Vídeo com informações do Flamengo, que venceu o Cuiabá na última quarta-feira. Vitória importante, de virada. A gente vai falar sobre a entrevista coletiva do técnico Felipe Luiz, que na minha concepção foi mais uma entrevista coletiva muito boa do treinador do Flamengo. Vamos falar de Guilherme. Quem é Guilherme? Jogador de 18 anos, que estreou no time profissional, estreou com gol. Ele marcou o gol do empate diante do Cuiabá. A gente vai falar o tempo de contrato dele, multa rescisória, como ele chegou ao Flamengo. E tem também uma curiosidade sobre Pulgar. Você sabia que ele foi o jogador que mais percorreu com a camisa do Flamengo, percorreu em campo na partida contra o Cuiabá, mesmo sentindo dores? Porque tanto é que ele nem se apresentou à seleção chilena por conta de um desgaste físico
físico e, entre aspas, na base de sacrifício. Jogou muito bem contra o Cuiabá, a gente vai trazer números dele. Vamos falar também de Marcos Braz, que ele deu uma entrevista e falou sobre Gabigol, a relação dele com o Gabigol. Enfim, comentou o afastamento do jogador. A gente vai falar sobre isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Mas é o seguinte, pessoal, só uma resposta aqui, porque eu perguntei a uma pessoa do Flamengo se tinha novidade sobre o Hugo Souza. Lembrando que o Hugo Souza está emprestado ao Corinthians, titular absoluto, valorizado no mercado da bola, Grupo City de olho nele, e o Corinthians tem até o dia 30, ou seja, 9 dias para exercer a opção de compra. Até o momento, nenhuma novidade, o jogador continua sendo atleta do Flamengo, emprestado ao Corinthians. Outro assunto que eu quero abordar aqui é a entrevista coletiva do técnico Felipe Luiz. Que entrevista coletiva sensacional! Vários pontos abordados, rápida, mas ele em nenhum momento foge das perguntas, pelo contrário. Elogiando a garotada, elogiando o Matheus Gonçalves, explicou por que não começou com o Matheus Gonçalves, já pensando na estratégia durante o jogo, por conta das características do jogador. Elogiou o Guilherme, que a gente já vai falar sobre ele, falou dos treinos desses dois jogadores, por que esses dois jogadores ganharam oportunidade, e nessa resposta, obviamente ele não cita o Lohan em momento algum, mas eu entendi que jogadores jovens que não vêm tendo oportunidade, é que não estão indo muito bem na atividade. O Lohan é um deles, um jogador que eu sempre me questiono por que parou de ter oportunidade, e pela resposta do Felipe Luiz dá a entender que o Lohan não vem treinando bem. Eu digo dá a entender porque eu seria leviano em dizer que o Lohan não está treinando bem, por isso ele não recebe oportunidade. Seria leviano da minha parte. Eu não posso dizer isso, eu não estou acompanhando todos os dias. Embora eu ouça de uma fonte ou outra como é que foi um treino ou outro, mas todo santo dia eu dizer como foi o treino, não tem como eu dizer que o Lohan vem treinando mal. Mas na resposta dele, dá a entender que outros jogadores não estão tendo oportunidade por conta do treinamento. Inclusive, repito, o Felipe Luiz, a forma como ele fala, ele entende muito de Flamengo. Cada resposta dele, eu tenho certeza absoluta que ele será um baita treinador. Se vai ter sucesso no Flamengo ou não, a gente não sabe, só o tempo dirá. Mas é um profissional que tem muito potencial. Ele disse que dá treino, grava os treinos, chega em casa, revê os treinos para ver o que precisa melhorar. Então, é um profissional que tem muito futuro. Então, parabéns ao Felipe Luiz. Ele entende muito de Flamengo. Isso é importante. Um jogador que foi titular, perdão, galera, e jogou muito bem, foi o Pulgar. E uma curiosidade, ele foi o jogador que mais percorreu com a camisa do Flamengo em campo. Mais de 11 quilômetros que ele percorreu, tá? 11 quilômetros, isso é muita coisa, gente. E ele chegou a uma velocidade de 32,2 quilômetros por hora. Ele deu 11 sprints. Sprint é aquela corrida rápida, o tiro, né? Então, são números que chamaram a atenção da comissão técnica. Eu apurei essa curiosidade, estou trazendo aqui para vocês por quê. Foi um jogador que jogou na base de sacrifício, sentindo dores, não se apresentou à seleção chilena por conta dessas dores musculares. Então, é um jogador que a gente precisa valorizar. Inclusive, a diretoria do Flamengo perdeu uma ótima oportunidade de renovar o contrato dele durante essa temporada. Ficaram deixando para depois. E esse abacaxi, quem vai descascar será a próxima gestão. E eu digo abacaxi para descascar, por quê? Porque é um jogador que tem um contrato curto, até dezembro de 2025. Se o Flamengo não abrir o olho, vai perder esse jogador que está valorizado de graça. Um jogador titular. Se preocuparam tanto com o Gabigol e esqueceram um jogador que é extremamente importante, valorizado no mercado europeu, inclusive, que é o Eric Pulgar. Jogador importante. O Flamengo deixou de stand-by, botou na gaveta, são termos utilizados por fonte dessa negociação, e agora a próxima gestão vai descascar esse abacaxi, porque para renovar o contrato desse jogador vai ser muito difícil. O Flamengo vai ter que gastar um dinheiro pesado. Poderia ter renovado no começo da temporada, mas ficaram deixando para depois. Tá aí. Agora, a ver em 2025 o que vai acontecer. E por falar na vitória do Cuiabá, Guilherme foi o jogador que estreou, meia do Sub-20, tem 18 anos, estreou no time profissional e estreou marcando gol. Mostrou que tem estrela. Óbvio, competência também, porque ele não estava ali por acaso, é leitura de jogo. Então, mas quem é Guilherme? Muita gente me perguntou isso hoje nas ruas, da onde surgiu o Guilherme? E eu pedi ajuda ao Caio Silva, lá do perfil Flabase, inclusive, abraço, Caio, tamo junto. O garoto entende muito de futebol de base. Eu gosto de acompanhar bastante, mas não é nenhum demérito dizer que tem alguém especialista no assunto que entende mais do que eu de cada jogador da categoria de base. E esse cara é o Caio Silva, e ele me explicou o seguinte, que o Guilherme chegou ao Flamengo em março de 2021, após passar um período na base do Azuris, lá do Paraná. Chegou para reforçar a equipe sub-15 na época, porém chegou para atuar como segundo volante. Essa posição de meio atacante ele foi aprimorando já no Flamengo. Felipe Luiz foi o maior entusiasta nele para atuar nessa posição. Tanto que na lista de preferência ele escolheu o Guilherme, passando na frente do próprio Lohan, que já atuou ali na época do Tite, no período da Copa América. E o contrato dele com o Flamengo, pelo que eu apurei, vai até 2026, com uma multa rescisória avaliada em 80 milhões de euros. Ou seja, uma multa alta, dificilmente um clube vai chegar e vai pagar isso aqui pelo Guilherme. Mas o Flamengo está protegido, digamos assim, porque eu já vejo muito torcedor preocupado. Guilherme vai sair do Flamengo, está se destacando, alguém vai chegar, vai pagar a multa. Não é assim, gente, calma, fica tranquilo que não é assim desse jeito. Até porque, não é porque o Guilherme fez um gol no time profissional que pronto, agora é o novo Zico. Não, pelo contrário. Inclusive, é um garoto, pelo que eu soube nos bastidores, que assim, cara, é um cara super profissional, preocupado com a alimentação, com hora de sono,
treinamento, fazer recuperação em casa. Então é um garoto que tem um futuro bom pela frente e ele se espelha muito em Arrascaeta dentro de campo. Ele olha o Arrascaeta como uma espécie de referência, um ídolo para ele. Bacana demais. Boa sorte ao Guilherme. Para finalizar nosso vídeo, Marcos Braz quebrou o silêncio sobre Gabigol em uma entrevista ao GL e disse que apenas comunicou o Felipe Luiz, que o Felipe Luiz não participou, abre aspas, eu comuniquei o Felipe Luiz, claro que a gente sempre tem uma boa conversa, tem uma excelente relação com ele, mas para deixar claro, o Felipe Luiz foi comunicado, ou seja, não participou nada, então eu acredito que com o Felipe Luiz o Gabigol não fez nada, embora o Marcos Braz alegue até mesmo nessa entrevista aí, que foi um fato ou outro no vestiário que fez a diretoria tomar essa decisão de afastar o Gabigol. O Marcos Braz disse que espera que o Gabigol faça um jogo de despedida, pode ser contra o Internacional, até mesmo contra o Vitória, que são os dois jogos que o Flamengo ainda tem no Maracanã, um dia 1º e o outro no dia 8 de dezembro. E outra declaração que ele deu aqui, a gente não precisa externar nem qualificar o episódio. O que posso falar é que a gente está há 6 anos na vice-presidente de futebol e sempre administrando não só situações do Gabriel, mas de outros jogadores também. A gente sempre fez com a mesma métrica. Quando a gente acha que o clube deveria se posicionar, a gente chegou e sempre fez isso de maneira pontual. São declarações do Marcos Braz. Eu tinha esperança de ajustar, sabia como era complexo, sabia o que as partes deveriam ceder. Isso não foi possível, mas eu fiquei no meio desse processo tentando equacionar esse problema. Sobre a renovação de contrato, a gente sabe que o Gabigol não vai renovar, tá? Para aquele que ainda acredita nisso, não vai. O Gabigol já decidiu que vai sair. Então, são os últimos dias de Gabigol com a camisa do Flamengo. Rapaziada boa, ficamos aí com o nosso giro de notícias do maior clube brasileiro. Claro que a gente tá falando do Flamengo, o clube rubro-negro. E se você gostou do conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscreva também no canal ativando o sininho de notificação, que a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço no seu coração, até o próximo vídeo, vamos pra cima, vamos que vamos.